Bom, se tem o caso da VAT e AstraZeneca, há um outro paralelo, e até dizíamos aqui ontem que esses devem ser os temas prioritários da Comissão Parlamentar de Inquérito. O outro, paralelo a esse, é aquele que tem a Precisa como intermediária da Covaxin, né? E tem a entrada em cena dos irmãos Miranda. Lembrando que um deles, Luiz Ricardo Miranda, é diretor de importação do Ministério da Saúde. Então, e concursado. Eis a importância do concurso, né? O sujeito, a não ser que ele cometa um delito, ele tem o cargo dele garantido. E pode, inclusive, denunciar se ele enxergar, descobrir, ficar sabendo de coisas ilícitas ali no seu trabalho. O irmão dele, deputado, Luiz Miranda, um sujeito cheio de rolos e tal, né? Mas apesar de tudo isso, o Luiz Miranda, quando foi até a CPI, ele enrolou, mas acabou dizendo aquilo que passou a ser o cerne das preocupações do governo em relação à CPI. A tal visita que eles, irmãos Miranda, fizeram ao Bolsonaro e a conversa que tiveram. Porque foi o relato daquela conversa, não negada pelo presidente, que apenas, vale ressaltar, não apenas não negou que o encontro tivesse ocorrido, pelo contrário, confirmadíssimo, como não negou, não disse em nenhum momento que o Miranda falou é mentira. Em nenhum momento. E o Miranda disse que o Bolsonaro não só reagiu dizendo que colocaria a Polícia Federal investigando tudo, daria ordens para que aquela denúncia fosse investigada, claro, mas também disse que aquilo era coisa do Ricardo Barros, que é líder do governo na Câmara. E há versões, isso não foi dito lá pelo Miranda, que custou falar o nome do Barros, mas há versões de que também Arthur Lira teria sido citado. Isso acabou produzindo um inquérito na Polícia Federal para saber se o presidente cometeu prevaricação. Ou seja, não fez o que deveria fazer. Que a prevaricação é um agente público não fazer o que deve fazer ou fazer o que não deve. Nesse caso, ele não teria feito o que deveria. Não, mas isso não se encaixa no caso do presidente. Na verdade, é muito mais grave quanto maior for o cargo, quanto mais importante for o cargo e maior a sua responsabilidade. Então é claro que a Polícia Federal decidiu investigar. E aí chamou para um depoimento o deputado Luiz Miranda. E ele esteve lá. O inquérito é para saber se Bolsonaro prevaricou ao saber das denúncias ou não prevaricou na história da negociação da compra da vacina Covaxin, que não ocorreu. Isso é sempre lembrado pelos porta-vozes, né? Principalmente os não oficiais, né? E não ocorreu, mas houve a provisão. Um dinheiro que foi reservado para essa operação. Até que oficialmente agora o Ministério da Saúde falou: não tem negócio, não tem perspectiva de negócio, não tem nada. Então esse dinheiro é liberado para ser usado em outras frentes na ação contra a Covid e seus efeitos. Então foi lá o Luiz Miranda e disse que o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, relatou a ele, diretamente a ele, uma ameaça do presidente da Câmara, Arthur Lira, para tirá-lo do cargo. Para tirar o Pazuello do cargo de ministro da Saúde. Então, o relato, segundo o
o Miranda, essa conversa ocorreu numa viagem de avião. Eu disse, contou Luiz Miranda à polícia, eu disse, Pazuello, tá tendo sacanagem no teu ministério. Tem que agir, meu irmão. Esse meu irmão não é a gente que está falando aqui ou tentando ser engraçado ou imitando ele. É o que está naquilo que a Polícia Federal transcreveu. E aí, ele falou, sacanagem tem desde que eu entrei. Teria respondido o Pazuello. Teria, sempre no condicional. Não é? E ele ainda coloca aqui, com aquele jeitão carioca dele. Até engraçado o Luiz Miranda dizer isso. Né? Inclusive ontem, afirma o Miranda, ele está dizendo disso para a Polícia Federal. Ontem eu fui no presidente e entreguei um negócio para ele, que ele contou isso para o Pazuello. É um absurdo. Se estiver acontecendo de verdade, é um absurdo. Você, falando para o Pazuello, precisa cuidar disso. Tudo isso foi relatado pelo Luiz Miranda à Polícia Federal. Que ele, Pazuello, numa viagem de avião, e ele falou pro Pazuello que tinha rolo no Ministério da Saúde e que ele, Pazuello, teria de agir. E o Pazuello teria dito, condicional, que rolo tem desde que ele entrou, ele, Pazuello. E o Miranda contou então que foi ao presidente da República e entregou um negócio para ele, ou seja, um caso. Né? No depoimento, o Miranda disse que o Pazuello olhou para ele e falou assim, deputado, posso falar a verdade? Eu passei 6 horas andando de helicóptero com o Bolsonaro e consegui 10 minutos de atenção dele em 6 horas. Eu não consigo. Eu tenho coisas para resolver com ele e no final do ano levei uma pressão tão grande que eu não sei exatamente como resolver. Uma pressão, um cara. Aquelas frases que parecem desconexas porque são ditas ali numa conversa, num diálogo, né? Então não tem a precisão de um texto. E o deputado então disse que Pazuello estava se referindo ao presidente da Câmara, Arthur Lira. Porque quando o Pazuello disse, ou teria dito, que estava levando uma pressão que ele não sabia como resolver, um cara, e aí disse que o Lira falou assim, que cara? O Miranda falou, que cara? E ele falou, o Arthur Lira, pô. O Arthur Lira colocou o dedo na minha cara e disse, eu vou te tirar dessa cadeira, teria afirmado o presidente da Câmara, o Pazuello. Então aqui já temos, de novo, o condicional. Miranda disse que Pazuello falou isso. Não sabemos se falou. E se falou, não sabemos se o Arthur Lira falou que o Pazuello teria dito que ele falou. Por quê? O que temos aqui é um relato do Miranda. E aí vem o grave. Na conversa, Pazuello teria dito que o Lira queria tirá-lo da cadeira, queria tirá-lo do Ministério da Saúde, porque ele, Pazuello, não quis liberar a grana para a listinha que o Lira deu dos municípios que ele queria que recebessem dinheiro. Isso é o que o Miranda relatou à Polícia Federal. Está transcrito. A Polícia Federal não ouve apenas o sujeito. Ela coloca tudo ali por escrito e depois o sujeito assina. Vê se está certo aí. O senhor disse tudo isso aqui? Disse. Pode assinar. Então, isso é o que relatou o Miranda. Que o Pazuello disse para ele que o Arthur Lira queria uma grana para os municípios que estavam numa lista entregue por ele, Arthur Lira, e que o Pazuello disse que não ia fazer isso, não poderia fazer isso, e que o Lira ameaçou iniciar ali movimentos para que o Pazuello fosse demitido. Miranda então diz, o presidente sabe disso? E Pazuello respondeu, segundo o deputado, lógico que o presidente sabe, eu falei para o presidente. E aí o Miranda disse que olhou para o Pazuello e falou, você tem noção do que está falando, cara? Ele falou, Luiz, que é o nome do Miranda, eu não vou durar no cargo, nesta semana eu tô fora, eles vão me tirar, cara. O cara falou que ia me tirar, o cara que é o Lira,
como disse o Miranda nas palavras anteriores. Bom, isso é apenas uma parte do depoimento do Miranda, e vale notar que a Polícia Federal fez a pergunta-chave, aquela que jornalistas fizeram, e o Miranda respondeu de maneira dúbia, ora dando a entender que não havia gravado, ora dando a entender que havia gravado a conversa com o Bolsonaro, e eles perguntaram: você tem áudio? Você tem áudio? Você tem gravação da conversa com o presidente? Para saber se o presidente falou o que você está dizendo que ele falou. E a resposta dele foi: eu jamais gravaria o presidente. Eu estava lá com uma pessoa que eu confio. O que eu sei desse áudio é que pessoas próximas ao presidente disseram ter ouvido esse áudio. A imprensa veio atrás porque alguém ouviu um áudio. Ou alguém narrou como se fosse um áudio. Ou existe um áudio. Eu não falei na CPI sobre o Centrão. Por que Centrão? Porque o Bolsonaro, nessa conversa com Miranda, aí entra Miranda, teria dito que o Centrão queria arrebentá-lo, né? Queria prejudicá-lo. Não vamos usar aqui a palavra que ele usou. Então, é isso que disse o Miranda. Que o Bolsonaro falou: o Centrão está querendo aprontar, está querendo me derrubar, está querendo que eu me exploda, né? E por que disse isso? O que tinha a ver, em tese, Centrão com a história da Covaxin? Isso só faz sentido se de fato ele citou Barros, que é do Centrão, e citou Lira, que é do Centrão. Mas agora o Bolsonaro está dizendo que Bolsonaro é do Centrão, que sempre foi, né? E que o Centrão é a solução para os problemas do governo e do país. Mas o problema ele disse para a Polícia Federal que jamais gravaria o presidente, que ele não tem gravação nenhuma. Então, fica a grande dúvida se o Miranda tem como, porque o Pazuello já soltou nota dizendo que jamais foi ameaçado pelo Lira, que essa conversa é uma cascata. Resta saber se o Miranda tem como comprovar pelo menos parte dessa história, Ronald. 13h32. Bandeirantes acontece já já. O tema de abertura do Cláudio Zaidan estará lá no Entendendo a Notícia, o podcast, que traz sempre o assunto mais importante do dia com a opinião do Cláudio Zaidan.